Estados Unidos e Irã voltam a entrar em guerra e Lula se desespera. Hoje eu vou explicar pra você como que uma guerra que acontece do outro lado do planeta, num estreito de mar que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar, pode encarecer a sua gasolina, o seu mercado nas próximas semanas. E as consequências disso já estão deixando Lula apavorado. E o que mais dá revolta é o seguinte: o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas mesmo assim você vai pagar caro por essa conta. Vem comigo para entender, presta atenção aqui nesse mapa em que você vê Irã e a Península Arábica. Existe aqui um corredor de mar estreitinho entre o Irã e a Península Arábica, que é chamado de Estreito de Hormuz, que você vê aqui no detalhe, que a gente puxa esse quadradinho para baixo e você vê aqui o Estreito de Hormuz. Ele parece um detalhe no globo, mas ele é a artéria mais importante do petróleo do mundo. Segundo a EIA, a Agência de Energia do Governo dos Estados Unidos, o site da EIA está aí traduzido para o português, o tamanho disso aqui é assustador. Por esse estreito, gente, passa cerca de 20 milhões de barris por dia, o equivalente a 1/5 de todo o petróleo que o planeta consome. E mais de 1/4 de tudo que é transportado por navio no mundo passa por ali. Se o estreito fecha, quase não existe rota alternativa. É um gargalo. Aperta ali e a economia do planeta inteiro sente. E é justamente esse gargalo que está pegando fogo. Os Estados Unidos e o Irã voltaram a se atacar e o Irã chegou a declarar o Estreito de Hormuz fechado até novo aviso. Mas então, por que os Estados Unidos não vão lá e não liberam à força o Estreito de Hormuz com todo o seu aparato militar? Gente, esse estreito ele tem 33 quilômetros de largura, mas só 3 quilômetros são navegáveis. E aí, esses 3 quilômetros ficam expostos a variados tipos de ataques que não dá para conter. Mísseis antinavios costeiros emitidos aqui da costa do Irã, minas navais que eles podem instalar à noite, enxames de lanchas rápidas que vão, atacam e saem, submarinos e mini submarinos carregando bombas, sonares, gente, eles funcionam muito mal em água rasa, então fica difícil do navio detectar. Uso de drones combinados com mísseis de cruzeiro para saturar sistemas de defesa e por aí vai. Então os Estados Unidos não tem como lá e simplesmente permitir a navegação. Aí no domingo, só 6 navios cruzaram. Isso foi o menor número em semanas. O mercado, gente, ele não espera nem um segundo. O que aconteceu foi que o barril de petróleo Brent, que é o preço de referência do mundo, saltou cerca de 4% num pulo só. Foi para perto de $79. Quando o escoamento do petróleo trava, o preço dispara no planeta inteiro na velocidade de um clique. E por que isso mexe no seu bolso? Se você não tem nada a ver com o Golfo Pérsico, eu já vou te explicar. Mas só, se você ainda não é inscrito no canal e está gostando de entender, se inscreve aqui, isso ajuda demais o canal a chegar mais longe, a sua voz, a nossa voz a chegar mais longe. Feito isso, gente, bora lá entender. Aqui você deve estar pensando: tá, Deltan, mas o Brasil ele não produz o próprio petróleo? A gente não é quase autossuficiente com a história do pré-sal? É verdade, a gente produz e muito. Mas pouca gente sabe também que o preço da gasolina aqui dentro não é definido pelo custo de tirar petróleo do pré-sal. Ele é amarrado à referência internacional, o que a nossa agência reguladora, a ANP, chama de paridade de importação. Então, na prática, o preço do posto acompanha o preço lá fora. Até porque, embora a gente produza petróleo bruto em quantidade suficiente, a gente não consegue refinar em quantidade suficiente. Herança maldita de Lula, que construiu aquelas refinarias ao longo dos primeiros governos, a preços estratosféricos, regados à corrupção, várias, inclusive, refinarias sem condição de se pagar ao longo de toda a história. Então, culpa do Lula. E aí, quando um conflito no Golfo faz o barril subir do outro lado do mundo, a sua gasolina, que ela sobe também. Mesmo que aquele petróleo ele tenha saído de um poço a algumas centenas de quilômetros apenas da nossa costa. Você produz, mas você paga o preço do mundo. E é aqui que a promessa de campanha do Lula vira pó. O Lula, gente, ele teve a cara de pau de subir no palanque jurando baixar o preço dos combustíveis. Olha isso aqui, ó. Olha isto aqui, ó. Em 2022, abril. O plano de Lula para diminuir o preço da gasolina se voltar à presidência. Pode se preparar que você vai encher o tanque do seu carro pagando em real, diz ex-presidente. Quando ele queria ser presidente, estava concorrendo na campanha anterior. Site do PT. Lula, se voltarmos ao governo, vamos abrasileirar o preço dos combustíveis. Sei. Olha lá. De novo agora, só que agora em 2023 aí, ó. O que o Lula disse? Recuperou promessa. Vamos abrasileirar o preço dos combustíveis. Gente, só que o preço do combustível não obedece a discurso. Ele obedece ao contexto geopolítico, ao dólar. Uma guerra que ele não controla, 12 mil quilômetros aqui, pode estourar exatamente a conta que ele prometeu segurar. E ainda tem o veneno na sobremesa. Quando o petróleo cai lá fora, a Petrobras costuma demorar para repassar a queda aqui. Sobe voando e desce rastejando. E quem paga o pato, adivinha quem é? Sempre você e eu. Lula pode até tentar segurar o preço da gasolina e nos entregar a bomba depois da eleição. Mas uma hora ou outra, a conta vem. Nós vamos sofrer. E deixa isso claro. Ninguém aqui torce por guerra, nem por um lado nem pelo outro. O ponto aqui não é os Estados Unidos nem Irã. É o Brasil ser refém de uma engrenagem lá fora. Ainda tem um governo que prometeu que não pode cumprir e que não tem refinaria porque roubou no passado. O que a Petrobras fazia era desviado bilhões de reais. Tudo isso tem nome. Esse nome dessas promessas não cumpridas é enganação, é mentira, é estelionato eleitoral. O nome da falta de refinaria é corrupção.
Exatamente o que Lula quer fazer de novo com o povo agora, estelionato eleitoral, prometendo benefícios sem fim e fingindo que a conta não vai sair de todos nós. Se você concorda, compartilha para mais gente ver como que o Lula opera.